Você não perde o controle quando explode. Isso já é consequência. A perda real acontece antes, no instante em que você reage sem pensar, quando responde rápido demais, quando sente o silêncio se formar e não suporta permanecer nele. Cada reação sua entrega algo, não para você, para quem observa. Ansiedade disfarçada de justificativa, pressa confundida com sinceridade, emoção vazando onde deveria existir controle. O problema não é sentir, é permitir que a emoção conduza sua posição. Porque no momento em que você reage automaticamente, você deixa de comandar a situação. E quase ninguém percebe isso no momento exato. Só percebe quando o respeito muda, quando a vantagem silenciosa já foi perdida. Isso acontece em situações tão comuns que você nem registra como escolha. Quando alguém questiona algo simples e você explica mais do que foi pedido. Quando sente um comentário atravessar e responde rápido demais para não parecer passivo. Quando o silêncio surge por um segundo e você o preenche automaticamente, mesmo sem necessidade. Por fora, parece normal. Por dentro, é impulso. Você sente o corpo se mover antes do pensamento terminar. A respiração encurta. A mente corre para justificar, esclarecer, reagir. E então a resposta sai. Não porque era essencial, mas porque ficar em silêncio parecia desconfortável demais naquele instante. Esses momentos passam rápido, tão rápido que você quase não percebe. Mas quem está do outro lado percebe. Percebe a pressa, percebe a necessidade de se explicar, percebe o quanto aquela reação revela. Não é o conteúdo da sua fala que chama a atenção, é o timing, é o impulso, é a falta de pausa. E isso não acontece uma vez isolada. Acontece em reuniões, em conversas casuais, em situações onde menos palavras fariam mais efeito. Esse padrão se repete silenciosamente, e cada repetição constrói uma imagem sobre você sem que você precise dizer nada de propósito. A sensação de que algo está fora do lugar não surge de uma vez. Ela se acumula. Você começa achando que são detalhes pequenos demais para importar. Uma resposta rápida aqui, uma explicação a mais ali, uma reação que pareceu inofensiva no momento. Mas existe um padrão silencioso se formando. O problema é que esse padrão não aparece como erro. Ele aparece como hábito, e hábitos raramente levantam alerta. Você não percebe quando começa a perder espaço. Não percebe quando sua presença passa a ser lida como previsível. Não percebe quando suas reações começam a falar antes de você decidir falar. Porque tudo acontece rápido demais. A mente reage antes do corpo parar. O corpo reage antes da consciência entrar. E quando você se dá conta, já respondeu. Não houve intenção, não houve escolha clara, só impulso. É aí que mora a parte mais perigosa. O controle não é perdido em momentos extremos, ele é dissolvido em momentos comuns. Ninguém perde respeito por um grande erro isolado. O respeito se desgasta quando alguém reage sempre do mesmo jeito. Sempre se explica, sempre se defende, sempre responde. Isso cria uma leitura silenciosa nas outras pessoas, uma leitura que você nunca escuta em voz alta, mas que orienta como elas passam a agir com você. Elas falam diferente, testam limites de forma sutil, interrompem com mais facilidade, discordam com menos cuidado. Nada disso vem acompanhado de confronto direto, porque não é consciente, é percepção, e percepção não pede permissão. O mais inquietante é que do seu lado tudo parece igual. Você continua sendo você, continua falando o que pensa, continua reagindo como sempre reagiu, mas o efeito já não é o mesmo. Há momentos em que você sente que sua palavra pesa menos, que suas explicações não convencem como antes, que certas conversas parecem exigir mais esforço do que deveriam, e ainda assim não fica claro o motivo. Você pode até pensar que é falta de sorte, ou que as pessoas mudaram, ou que o ambiente está mais hostil. Mas a verdade é mais sutil. Existe algo sendo revelado antes mesmo de você perceber que está revelando. Algo
está no conteúdo da sua fala, mas na urgência com que ela surge. Quando você reage rápido demais, o outro aprende que você pode ser puxado para fora do eixo. Quando você se explica sem ser solicitado, o outro aprende que você sente necessidade de validação. Quando você preenche todo o silêncio, o outro aprende que o silêncio te incomoda. E tudo isso é aprendido sem que ninguém precise te confrontar. Esse é o ponto em que algo começa a ficar errado, mesmo que ainda não seja totalmente visível. Você sente que precisa falar mais para manter posição, precisa reagir mais rápido para não perder espaço, precisa se justificar melhor para ser entendido. Mas quanto mais você faz isso, mais confirma a leitura que já está sendo feita. É um ciclo silencioso. E o perigo desse ciclo não é emocional, é estratégico. Porque enquanto você acredita que está se expressando, o outro está observando. Enquanto você sente que está se defendendo, o outro está medindo. Enquanto você reage tentando manter controle, o controle já está escapando pelos detalhes. E o mais difícil de aceitar é isso. Nada disso parece grave o suficiente para parar tudo e refletir. É exatamente por isso que continua acontecendo. Existe um momento específico em que isso começa a incomodar de verdade. Não é quando alguém te desrespeita abertamente. Não é quando uma conversa dá errado de forma explícita. É quando você percebe que algo mudou, mas ninguém disse nada. Você sente que precisa se posicionar mais, que precisa explicar melhor, que precisa reagir mais rápido para não perder espaço. E essa sensação não vem do nada. Ela nasce do fato de que as interações passaram a exigir esforço. Antes, certas conversas fluíam. Antes, algumas palavras bastavam. Antes, o silêncio não parecia um risco. Agora, ele parece. Existe uma pressão invisível para responder, para mostrar presença, para provar que você está ali. E quanto mais você tenta compensar isso com reação, mais o padrão se aprofunda. Porque o que está em jogo não é o conteúdo do que você diz, é a previsibilidade da sua resposta. Quando alguém sabe que você vai reagir, essa pessoa passa a conduzir o ritmo. Quando alguém percebe que o silêncio te desconforta, o silêncio vira uma ferramenta contra você. Quando alguém entende que você se explica sem ser solicitado, a explicação perde valor. Nada disso é feito de forma consciente, mas tudo isso é sentido. E é aqui que a situação começa a ficar delicada. Você pode estar certo, pode ter razão, pode estar sendo coerente. Ainda assim, algo não encaixa. As pessoas escutam, mas não absorvem. Concordam, mas não seguem. Ouvem, mas testam logo em seguida. E isso gera confusão interna. Porque você não sente que está fazendo algo errado, só sente que precisa fazer mais. Mais palavras, mais presença, mais reação. Só que esse mais nunca resolve. Ele apenas aumenta a exposição. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quanto mais alguém reage, mais informações entrega sobre seus limites. Limites emocionais, limites de paciência, limites de controle. E limites visíveis convidam testes. Não testes agressivos, testes sutis. Uma interrupção aqui, um comentário atravessado ali, uma discordância colocada sem muito cuidado. Nada grave o suficiente para gerar confronto, mas suficiente para medir. E toda vez que você responde rápido demais, o teste é validado. Isso cria uma sensação estranha, como se você estivesse sempre um passo atrás, sempre respondendo, raramente conduzindo. Mesmo quando você lidera uma conversa, o ritmo não parece mais seu. E isso não acontece porque você perdeu capacidade. Acontece porque o controle está sendo negociado em cada micro-reação. O mais inquietante é que por dentro você sente que está apenas sendo autêntico, sendo direto, sendo transparente. Mas autenticidade sem controle vira exposição, e exposição constante reduz a autoridade. Não porque as pessoas são mal intencionadas, mas porque o cérebro humano lê padrões, e padrões previsíveis perdem força. Você pode sentir isso em pequenos sinais. Um comentário que antes seria levado a sério, agora é questionado. Uma decisão que antes era aceita, agora é discutida.
Uma fala que antes encerrava o assunto, agora abre debate. Nada disso é dito em voz alta, mas tudo isso pesa. E quanto mais você tenta resolver isso reagindo, mais a sensação de desalinhamento cresce. Existe algo errado nesse ciclo, mas ainda não está claro o quê. Você sente que o problema não está nas pessoas, também não sente que está em você de forma direta. É como se o erro estivesse em um espaço intermediário, no tempo entre o estímulo e a resposta, no espaço que nunca chega a existir. E enquanto esse espaço não existe, tudo continua acontecendo rápido demais. Rápido demais para refletir, rápido demais para ajustar, rápido demais para perceber o custo real. Porque o custo não aparece como conflito, ele aparece como perda de influência. E perda de influência não dói de imediato, ela só limita. Limita o quanto você é ouvido, limita o quanto sua presença pesa, limita o quanto seu silêncio significa algo. Essa é a parte em que algo está claramente errado, mas ainda não foi nomeado. E enquanto não é nomeado, continua se repetindo. Você pode sentir isso sem conseguir explicar. E o erro comum é achar que isso significa fraqueza. Não significa. O que está acontecendo não tem relação com falta de capacidade, inteligência ou valor pessoal. Não tem relação com você ser intenso demais ou sensível demais, e muito menos com não saber se expressar. O problema não é quem você é como você está sendo lido. Existe uma diferença grande entre ser emocional e ser previsível, entre ser expressivo e ser reativo, entre ser presente e estar constantemente exposto. Quando você reage rápido demais, não está mostrando força, está mostrando acesso fácil, acesso ao seu tempo, acesso à sua atenção, acesso ao seu estado emocional. E acesso fácil nunca gera respeito silencioso, gera uso. Isso não quer dizer que as pessoas estão tentando te manipular ativamente. Na maioria das vezes, elas nem percebem. Mas o cérebro humano se adapta ao que encontra disponível. Se alguém sabe que você responde imediatamente, não há razão para ponderar antes de falar com você. Se alguém percebe que o silêncio te incomoda, não há motivo para respeitar pausas. Se alguém entende que você se explica sem ser solicitado, não há incentivo para escutar com profundidade. Nada disso é pessoal, é leitura social. E leitura social não julga intenções, ela reage a padrões. Você não está sendo fraco, está apenas entregando mais do que deveria, rápido demais. Existe um equívoco comum, achar que controle emocional é reprimir o que sente. Não é. Controle emocional é decidir quando algo merece reação. É escolher o momento, é criar espaço. E espaço muda tudo. Quando você não reage imediatamente, algo diferente acontece do outro lado. A pessoa desacelera, pensa melhor no que disse, ajusta o tom, reavalia. Porque o silêncio força a reflexão, a reação imediata, não. Isso não tem a ver com jogo de poder agressivo, tem a ver com posicionamento. Você não precisa provar presença o tempo todo. Presença real não se anuncia, ela é sentida. Quando você entende isso, algo começa a mudar internamente. Não como técnica, mas como postura. Você percebe que muitas das reações que parecia precisar não eram necessárias. Que muitas explicações vinham do impulso de ser entendido, não da real necessidade de esclarecer. Que muitos silêncios que pareciam perigosos eram, na verdade, neutros. O problema nunca foi sentir emoção. O problema foi permitir que ela definisse o ritmo. Quando a emoção dita o ritmo, você segue. Quando você define o ritmo, a emoção se ajusta. Isso muda completamente a forma como você é percebido. Porque agora não é mais sobre responder bem, é sobre responder quando faz sentido. E isso não diminui você, isso te posiciona. Pessoas posicionadas não precisam se justificar tanto, não precisam reagir a tudo, não precisam preencher cada espaço vazio. Elas escolhem. E escolha transmite algo muito específico: controle. Não controle sobre os outros, controle sobre si.
Esse tipo de controle não chama a atenção imediatamente, mas altera a dinâmica aos poucos. Conversas ficam mais contidas, interrupções diminuem, testes ficam mais raros, não porque você se impôs verbalmente, mas porque você mudou a leitura. Você deixou de ser alguém que reage e passou a ser alguém que observa antes de agir. E isso é um reposicionamento interno, não uma mudança de personalidade. Você continua sendo você, só deixa de entregar tudo de uma vez. Esse ajuste não exige esforço constante, exige consciência. Consciência de que nem tudo precisa de resposta, nem todo estímulo merece reação, e nem todo silêncio precisa ser preenchido. Quando essa consciência começa a se formar, algo se reorganiza. Você sente menos urgência, menos pressão, menos necessidade de provar algo. E, curiosamente, é aí que sua presença começa a pesar mais. Porque agora, quando você fala, existe algo sustentado por trás. E quando você não fala, isso também comunica. Não houve perda de valor antes, houve apenas excesso de entrega sem critério. E isso é algo que pode ser ajustado, não com força, não com confronto, mas com posicionamento silencioso. Existe um ponto em que essa percepção deixa de ser apenas desconforto e começa a se organizar em algo mais claro. Não como uma regra verbal, não como um conselho direto, mas como uma compreensão silenciosa. Você começa a perceber que o poder nunca esteve na reação, ele sempre esteve no intervalo, no espaço que quase ninguém sustenta, no tempo que a maioria tenta eliminar, entre o que acontece e o que você faz a respeito. Esse intervalo é pequeno, às vezes dura segundos, às vezes menos que isso, mas ele muda completamente a dinâmica. Porque é nesse espaço que a leitura social acontece. É ali que as pessoas percebem se você está conduzindo ou apenas respondendo, se você está presente ou apenas reagindo ao que aparece. Quando você elimina esse intervalo reagindo imediatamente, você entrega o controle do ritmo. Quando você sustenta esse intervalo, algo muda. O silêncio deixa de ser ausência, ele vira presença. Não uma presença agressiva, não uma postura teatral, uma presença estável. As pessoas sentem quando alguém não está sendo puxado emocionalmente, sentem quando alguém não precisa responder para se manter inteiro, sentem quando alguém escolhe o momento em vez de seguir o impulso. Esse tipo de presença não chama a atenção com barulho, ela reorganiza o ambiente. Porque o cérebro humano responde a sinais de estabilidade, e estabilidade emocional é um desses sinais. Quando você reage a tudo, o ambiente aprende que pode te mover facilmente. Quando você não reage automaticamente, o ambiente desacelera. Não por respeito consciente, mas por ajuste. As pessoas começam a medir melhor o que dizem, pensam 2 vezes antes de testar, sentem que há algo ali que não é imediatamente acessível. E isso não vem de frieza emocional, vem de economia de reação. Você começa a entender que não precisa expressar tudo o que sente no momento em que sente, que sentir não exige agir, que emoção não exige resposta imediata. Esse entendimento muda sua postura sem que você precise anunciar nada. Você passa a perceber que muitas conversas ganham peso não pelo que é dito, mas pelo que não é dito imediatamente. Que o silêncio, quando sustentado com controle, cria espaço para o outro se revelar. Porque enquanto você reage, o outro observa. Mas quando você sustenta o silêncio, o outro se expõe. Ele explica mais, justifica mais, ajusta o discurso. E aos poucos, a posição muda. Você não está tentando vencer ninguém, não está tentando dominar a situação, está apenas deixando de se colocar sempre em movimento. Esse princípio é simples, mas quase nunca praticado. Quem reage menos, lê mais, e quem lê mais, decide melhor. Não porque seja mais inteligente, mas porque não está sendo arrastado pela urgência do momento.
A maioria das perdas emocionais não acontece por falta de resposta. Acontece por resposta demais, cedo demais. Responder rápido cria a ilusão de controle, mas controle real nasce da pausa. Quando você entende isso, o silêncio deixa de parecer vazio. Ele vira um recurso, não para punir, não para manipular, mas para observar. E observar é poder silencioso. Você começa a notar que, ao não reagir imediatamente, o outro ajusta o comportamento sozinho, sem confronto, sem explicação, sem desgaste. O tom muda, a intensidade diminui, o ritmo desacelera. E tudo isso acontece sem que você precise fazer nada além de sustentar o espaço. Esse é o ponto em que o autocontrole deixa de ser esforço e vira posicionamento. Você não está lutando contra a emoção, está permitindo que ela exista sem comandar suas ações. E isso cria uma diferença clara entre você e a maioria das pessoas. A maioria reage para aliviar o desconforto interno. Você passa a sustentar o desconforto por alguns segundos a mais. E esses segundos fazem toda a diferença. Porque é neles que o jogo muda. É neles que a leitura social se inverte. É neles que o controle retorna para suas mãos. Não como força, mas como clareza. Quando você age a partir desse ponto, suas palavras pesam mais. Seus silêncios comunicam mais. Suas reações deixam de ser previsíveis. E previsibilidade é o que mais enfraquece uma posição. Ao reduzir reação, você não se apaga, você se concentra. E concentração cria impacto. Esse princípio não precisa ser anunciado, ele é percebido. E quando é percebido, as perdas que antes pareciam inevitáveis simplesmente deixam de acontecer. Não porque você fez mais, mas porque você fez menos no momento certo. Quando esse ajuste começa a acontecer internamente, os efeitos não aparecem como um evento marcante. Eles surgem como mudanças pequenas demais para serem celebradas, mas consistentes demais para serem ignoradas. As conversas mudam de tom antes mesmo de você perceber, não porque você disse algo diferente, mas porque não disse. Você nota que certas pessoas passam a escolher melhor as palavras, que interrupções diminuem, que comentários atravessados ficam mais raros. Nada disso vem acompanhado de reconhecimento explícito. Ninguém te elogia por estar mais contido, ninguém aponta que você está mais firme, mas o comportamento muda. Quando você não reage imediatamente, o outro precisa lidar com o próprio estímulo, precisa sustentar o que disse, precisa ouvir o próprio silêncio, e isso desloca a dinâmica. Antes, a conversa se apoiava na sua resposta. Agora, ela se apoia na reação do outro à ausência dela. Isso muda o centro de gravidade da interação. Em ambientes profissionais, isso aparece como mais atenção quando você fala. As pessoas escutam até o fim, esperam sua resposta, param de te atropelar com pressa. Não porque você impôs limites verbalmente, mas porque sua postura deixou claro que você não se move por qualquer estímulo. Em conversas pessoais, o efeito é ainda mais visível. Discussões perdem intensidade, provocações não escalam, testes emocionais encontram menos atrito. Quando alguém percebe que não consegue te puxar emocionalmente com facilidade, essa pessoa ajusta a abordagem, não por medo, por economia. O cérebro humano evita gastar energia onde não encontra retorno imediato. Antes, sua reação oferecia retorno. Agora, o silêncio cria custo, não um custo agressivo, um custo psicológico. A pessoa precisa pensar mais antes de falar, precisa medir melhor o tom, precisa escolher se vale a pena insistir. Isso muda tudo. Você passa a notar que conflitos se resolvem sozinhos, que comentários que antes gerariam resposta simplesmente morrem no ar, que situações que antes exigiam esforço agora se dissolvem. E isso não acontece porque você se tornou inacessível, acontece porque você se tornou estável. Estabilidade emocional é um sinal social poderoso. Ela comunica segurança sem anunciar nada. Pessoas instáveis precisam reagir para se manterem presentes.
Pessoas estáveis, não. Essa diferença é sentida imediatamente, mesmo que ninguém saiba explicar por quê. Você também percebe uma mudança interna. A urgência diminui, a ansiedade de responder cai, a necessidade de provar algo enfraquece. E quanto menos você precisa provar, mais naturalmente sua presença pesa. Existe um respeito que não nasce do confronto. Nasce da previsibilidade emocional reduzida. Quando as pessoas não conseguem antecipar sua reação, elas passam a te observar com mais atenção. E a atenção é a base do respeito. Você deixa de ser alguém que responde ao ambiente e passa a ser alguém que define o ritmo. Isso aparece em decisões que passam a ser aceitas com menos resistência, em opiniões que não precisam de tanta defesa, em posicionamentos que não geram tanto ruído. Não porque você falou melhor, mas porque falou menos no momento certo. O silêncio começa a trabalhar a seu favor. Ele cria espaço para que os outros se revelem, para que expliquem demais, para que se ajustem sozinhos. E quanto mais isso acontece, menos você precisa intervir. Essa é uma consequência pouco falada do autocontrole. Ele reduz a quantidade de conflitos que chegam até você. Não porque você evita, mas porque eles perdem força antes de se formar. A maioria das pessoas vive apagando incêndios emocionais. Você passa a impedir que eles se iniciem. Isso preserva energia, preserva foco, preserva clareza. E clareza é outro sinal social forte. Pessoas claras não reagem por impulso. Elas observam, escolhem e então agem. Quando você começa a agir assim, sua presença se torna mais difícil de ignorar, mesmo em silêncio. Você percebe que não precisa disputar espaço. O espaço se abre. Não por carisma forçado, mas por posicionamento consistente. E esse efeito se acumula. Cada interação em que você não reage automaticamente reforça a leitura. Cada silêncio sustentado com calma aumenta o peso da sua presença. Cada resposta escolhida com precisão constrói algo invisível mais sólido. Não é respeito teatral, é respeito funcional. As pessoas te levam em conta, pensam antes de te confrontar, ajustam a forma como se aproximam. Tudo isso acontece sem que você precise mudar quem é, sem discurso, sem explicação. A única coisa que mudou foi o tempo entre o estímulo e a resposta. Esse tempo virou um filtro, e filtros protegem. Protegem sua posição, protegem sua energia, protegem sua influência. O mais interessante é que quanto mais esse padrão se consolida, menos esforço ele exige. Você não está se policiando, está apenas consciente. E consciência, quando vira hábito, transforma completamente a forma como você é percebido. Não porque você se tornou alguém diferente, mas porque deixou de se expor sem critério. E isso evita perdas que antes pareciam inevitáveis. Com o tempo, essa mudança deixa de ser algo que você observa conscientemente. Ela passa a fazer parte de quem você é quando está em qualquer ambiente. Você não entra mais em conversas com a necessidade de se afirmar. Não sente urgência em ocupar espaço. Não reage para garantir que está sendo percebido. E, curiosamente, é aí que sua presença começa a ser sentida com mais força. Você percebe isso quando entra em um lugar e não precisa falar nada para ser notado. Quando alguém interrompe menos. Quando perguntas são feitas com mais cuidado. Quando o ritmo ao seu redor se ajusta, quase sem que você perceba. Nada disso vem acompanhado de validação explícita, mas você sente. Sente que existe um peso diferente no ar, uma atenção que não depende de esforço, um respeito que não precisa ser exigido. O silêncio passa a funcionar como um filtro natural. Ele separa o que realmente importa do que é apenas ruído. E, ao fazer isso, evita perdas que antes aconteciam sem aviso. Perdas de energia, perdas de posição, perdas de clareza. Antes você reagia para não perder espaço. Agora você percebe que reagir era justamente o que criava essas perdas. Existe uma inversão silenciosa aí. Quanto menos você reage por impulso, menos o ambiente te pressiona.
Quanto menos você explica sem ser solicitado, mais suas palavras passam a valer quando surgem. Você não precisa mais corrigir tudo, não precisa responder a cada estímulo, não precisa se justificar a cada ruído. E isso muda a forma como você decide. Decisões deixam de ser tomadas no calor do momento. Elas passam a nascer de um lugar mais estável. Você observa mais, escuta melhor, escolhe com mais precisão. Esse é um efeito pouco comentado do autocontrole. Ele melhora a qualidade das suas decisões sem exigir esforço consciente. Porque agora você não está sendo empurrado pela emoção do instante. Você está usando a emoção como informação, não como comando. E isso evita perdas silenciosas. Perdas que não aparecem como erros claros, mas como oportunidades desperdiçadas, como respeito diluído, como influência reduzida ao longo do tempo. Você começa a perceber que muitas situações que antes pareciam exigir resposta simplesmente não exigem nada. Elas se resolvem sozinhas quando não encontram reação. E isso traz uma sensação diferente, não de frieza, mas de estabilidade. Você não está se defendendo o tempo todo, não está em alerta constante, não está tentando controlar o ambiente. Você está confortável em não reagir imediatamente. E conforto com o silêncio é raro. A maioria das pessoas confunde silêncio com fraqueza, confunde pausa com hesitação, confunde controle com repressão. Você aprende na prática que é o oposto. O silêncio, quando sustentado com clareza interna, não diminui, ele concentra. Ele retira excesso, ele elimina desperdício, ele preserva o que realmente importa. E isso se reflete em tudo, na forma como você fala, na forma como escuta, na forma como escolhe agir. Você deixa de perder energia com o que não merece reação, deixa de perder posição tentando se explicar, deixa de perder influência reagindo no tempo do outro. Esse é o ponto em que a regra deixa de parecer uma ideia e vira postura. Você não pensa mais em controlar emoções. Você simplesmente não se entrega a elas automaticamente. Existe um intervalo, sempre. E esse intervalo te protege. Protege suas palavras, protege suas decisões, protege sua presença. Não porque você se tornou inacessível, mas porque se tornou seletivo. Seletivo com o que merece resposta, seletivo com o que merece energia, seletivo com o que merece sua voz. E isso muda tudo, porque no fim, as maiores perdas raramente acontecem por falta de ação. Elas acontecem por ação demais, no momento errado. Quando você entende isso, o silêncio deixa de ser vazio. Ele se torna critério. E critério é o que separa quem reage de quem conduz, mesmo sem dizer uma palavra.